amados, voltamos aqui com a nossa programação, né? Em 2 Timóteo 1:12, né? Timóteo disse: Eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso para guardar o que confiei a ele até o último dia. Essa palavra me lembra muito uma pessoa, meu pai, né? Ele sempre falava. Ele faleceu de câncer, né? E em meio a várias situações ele dizia: Eu sei em quem tenho crido. E a gente tem essa convicção, eu gosto muito do livro de Timóteo. Timóteo era um jovem muito temente a Deus e muito fiel. E ele passou diversas situações. Mas ele tinha convicção de quem ele cria. Como Paulo também disse: Combati o bom combate, guardei a fé. Homens de Deus, que em nenhum momento da Bíblia você vai ver eles deitados numa rede, rindo, só vivendo como se fosse tudo uma maravilha. A vida é boa, meus irmãos. A vida é boa, sim. Nós vivemos pela graça. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui por um propósito. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui por um propósito. E quando chegar naquele grande dia que Deus disser: Vem cá, você sabe em quem você tem crido, né? Você lia a minha palavra, né? Quais foram as tuas obras? Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor elas têm. Muitas vezes a gente se questiona porque coisas não estão acontecendo na nossa vida. E eu tenho na verdade eu acho que eu tenho 3 respostas de Deus para a sua vida hoje. porque Deus está talvez preparando algo melhor. 2, porque muitas vezes você não está submetido em ordenância com Deus. E a terceira é porque muitas vezes nós só queremos receber. Mas nós somos péssimos em doar. Somos péssimos em fazer o nosso ir. Somos péssimos em olhar a dor do outro. Muitas vezes nós somos péssimos. Queremos ser olhados, queremos ser vistos, queremos que todos nos abracem, queremos ser curados. Mas são difíceis aqueles que ainda se levantam, colocam a dor no bolso e vão fazer o evangelho. E vão pregar em meio à dor que Deus é salvação, que Deus é solução, que Deus restitui. Muitas vezes, sim, nada está acontecendo, mas ele crendo pelos olhos espirituais. Porque a fé é isso. A fé é isso. Primeiro você crê. Primeiro você tem fé, depois é que acontece. Graças a Deus, alguns, né, passam a ter fé depois que acontece. Mas de costume, primeiro você crê, primeiro você tem fé para poder acontecer. E Deus ainda fala: Eu não trabalho na dúvida. Porque não adianta você dizer eu creio e no seu íntimo você está duvidando. Eu creio, mas eu tô achando difícil isso acontecer. Tá achando difícil? Então você tá achando difícil pro seu pai. O Espírito Santo tem chorado, tem bradado por essa nação. Tem cansado. Não é cansado de exaustivamente, porque ele não se cansa não. Mas ele tem sido repetitivo nas palavras dele. Para que o inimigo não trague e não engane muitos. Ele tem dito: leiam a minha palavra. Escutem enquanto há tempo. A própria palavra de Deus diz que antes da vinda de Deus, ninguém poderá falar que não escutou falar do seu nome. Naquele dia você não vai ter a desculpa de dizer que não escutou falar de Deus. Você não vai poder ter a desculpa de dizer: pai, eu não escutei falar de você. Você não vai poder ter essa desculpa. Você escutou. Você teve a chance. Cabe a você.
querer ou não. Cabe a mim querer essa responsabilidade diária ou não. Porque é uma responsabilidade. O evangelho, ele é uma responsabilidade. Ele é uma responsabilidade. Nós temos que encarar isso como uma responsabilidade. Deus é um Deus de amor, mas ele leva a sério as coisas dele. O reino do céu, ele tem posicionamento. E se você não tiver posicionamento, diga os covardes que voltem. E voltem depressa, porque Deus tem pressa em alcançar aqueles que estão prontos para a batalha. Irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra de levante, de renovo. Saia da zona de conforto. Estamos vivendo um tempo de confronto. Saia da zona de conforto. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se regozije em Deus, porque Ele está te chamando para caminhar com Ele. Ele está te convocando para o exército dele. Para que recuar? Para que lembrar do passado? Ele não diz nada sobre você. Fica com o que Deus disse ao teu respeito. Não há nada mais forte do que você saber que o dono da glória, o nosso Pai, Ele Aleluia. sabe quem somos. Aleluia. E que Ele, que é que importa, está conosco. Em nome de Jesus, sejam edificados. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Deus, Ele é Oh, fiel. glória a Deus. Que palavra abençoada, forte aos nossos corações. Eita, Deus grande e poderoso. Que bênção, que bênção, que bênção. Eu fico todo... Ah, Jesus, mas vamos lá, continuar em nome de Jesus, porque Deus é grande e fiel. Então, primeiramente, você tem que crer em Jesus. Primeiramente, você tem que se entregar a Jesus, dar um passo de fé, fazer o que Jesus está te pedindo. Porque o mundo espiritual ele tem total influência sobre as nossas vidas, como eu disse. Então, se o mundo espiritual pode afetar a nossa vida, ele pode afetar a nossa vida de maneira positiva e pode afetar a nossa maneira, a maneira da nossa vida de maneira negativa. E se ele afetar a sua vida de maneira positiva, você vai ser ricamente abençoado pelo poder. Aleluia. Um poder imensurável, incalculável, que não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Amém. Não tem. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz. Tem pessoas nesse momento que precisam ouvir essa palavra. Quando eu falo para você, eu falo para mim. Eu sempre venho aqui com a palavra. Glória a Deus. Mas eu nunca gosto de me aquebrantar de uma forma que não seja no meu secreto. Porque Deus conhece meu coração. E sabe que a lágrima, o choro, tudo é de Deus. E que o Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar. E eu sinto a tua presença, Pai. Eu sinto a tua presença. Aleluia. E nesse momento eu falo para mim mesmo. Ó Senhor, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O mundo espiritual trabalha, Pai, e nós vivemos num mundo de positividade e não de negatividade. Então, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, abençoar os teus filhos, aqueles que estão te ouvindo, porque o Senhor é um Deus de grandeza, um Deus de vitória, um Deus de bênçãos. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, papai, tu és fiel. Oh, glória. Eita Deus. Espírito Santo, tu se faz presente Me nesse ajuda, lugar, nós Pai. podemos sentir a tua unção, Me Pai, sem ti nós ajuda, não Pai. somos nada, papai. Porque também, assim como nós Aleluia. falamos, eu também te peço forças, Pai, para que possa ficar de
pé diante do gigante, assim como Davi, Pai, fez. E que eu seja também, Pai, um homem segundo o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Porque os homens de Deus na Bíblia, as mulheres, eles também erraram. E assim como eles, Deus os honrou. Assim como você, Deus vai te honrar. Assim como eu, Deus me honra e vai me honrar. E que neste dia, nesta tarde, Pai, o Senhor ouça o clamor dos teus filhos, Pai. Ouça aqueles que estão de joelhos dobrados, Pai, que se humilham a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Porque dizem que o Senhor é grande, independente da situação, que o Senhor possa, Pai, estar perto, Pai, levantando homens e mulheres, Pai, ganhando almas para o Teu reino, Pai, porque só Deus sabe os levantes, Pai, para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que é fácil, mas é difícil. Porque são muitas coisas. Vocês estão vendo minha esposa com voz, mas ela estava sem voz domingo, segunda, hoje ela estava sem voz. Mas o Espírito Santo bradou meu coração e eu não tenho como falar. Eu digo, o Espírito de Deus vai lhe dar voz. E é Ele que fala. Como você diz, o vento, o Espírito O vento sopra onde quer. Então que Ele sopre na sua vida assim como o Senhor soprou e fez você ser um ser vivo. Porque é o Espírito Santo e maior que habita em nós. Aleluia, Pai. E cantará machado, e querer ser Jesus. Nós somos forasteiros e peregrinos, aleluia. a própria palavra diz em Pedro. Aleluia, porque não pertencemos a este mundo, nós temos DNA celestial. Tenho essa convicção, aleluia, papai. Essa atenção, Senhor. Essa tarde de hoje assumo a sua identidade. Isso em celestial. mente. Oh, Jesus, porque Deus é grande, pai. Deus é fiel. Ele é justo. Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Outro dia eu recebi uma mensagem, ela dizia isso. Isso eu peguei. Deus é justo, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é justo. Deus é justo. Ele é quebrando os corações. Oh, aleluia, Pai. Oh, glória a Deus. Eita, Aleluia, Senhor, Pai. como é forte a tua presença. Tenham atenção na palavra do Senhor, meus irmãos. Creio num Deus que vivifique, que trabalhe em seu favor. O mundo espiritual é um lado importante e um dos mais importantes das nossas vidas. Não desprezem o mundo espiritual, porque esse mundo terreno de nada vamos fazer, nada vamos levar. Temos exemplos, grandes exemplos de homens, de riquezas, de bens materiais, de coisas que nada nesse mundo o dinheiro vai poder comprar. Então cada parte é importante e precisamos encontrar equilíbrio, meus irmãos. Equilíbrio, e eu tenho buscado esse equilíbrio. Eu tenho tentado esse equilíbrio. Porque nós que temos família, nós que temos levante-se, que temos chamado do Senhor, precisamos levantar pessoas. E esse passo de fé, que é o nome desse programa. Aleluia, Pai. Perdão pelo meu aquebrantamento, Senhor. Mas eu estou falando para pessoas que precisam ouvir. É desse jeito que Deus gosta. Que Deus quer você perto dele. Esqueça o lado contrário. Porque o lado contrário não vai lhe levar a nada, não vai lhe levar a fazer nada, não vai conseguir o que você está querendo.
Você nunca vai conseguir nada pela força do seu braço. Porque se fosse pela força do meu braço, eu ia conseguir tudo. Mas não é pela força do meu braço. Não é pelas vezes que eu carrego, é pelo meu coração. Talvez perdesse o principal, a salvação. Porque eu não vou perder minha salvação. Uma graça imerecida, forte. Tenho essa convicção do que o mundo espiritual, o mental e o físico estão interligados. Está escrito lá em Telecolossenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse é o mundo onde Deus está preparando homens e mulheres de Deus para serem levantados. Não confundam. Porque falsos profetas, falsos homens e mulheres de Deus estão chegando. Vocês têm vistos. Nós somos a igreja. E as pessoas têm procurado igrejas físicas. Igrejas sem palavra. Procurem homens e mulheres que tenham um aquebrantamento com o Senhor, que tenham intimidade. Façam da vida de vocês a semelhança do Senhor Jesus. Em nome do poder santo do Espírito Santo. Para a honra e glória de Deus. O mundo é espiritual. Deus e o homem. A palavra nos diz que a verdadeira adoração tem que vir do Espírito. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós para isso. Para que os elementos do mundo espiritual eles habitem e eles possam ser transformados. Eles possam ser vivificados em você. E você tem que dar lugar. Se você não der lugar, não vai acontecer. Não vai acontecer. É a palavra que diz. Dê lugar ao Espírito. Dê lugar ao Senhor. Porque só assim você vai ser regozijado. Só assim você vai ser liberto das suas opressões, porque nós vivemos num mundo de opressão, vivemos num mundo que querem deixar você no canto da parede, que lhe imprensam, que lhe deixam sem saída. E a única saída é o Senhor, busque a Ele. Não só hoje, amanhã, é todos os dias. A palavra está aqui para ser lida todos os dias. Então, sejam esses homens e mulheres de Deus. Deem um passo de fé. Deem um passo de fé para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui na Rádio Gael para fazermos e darmos esse passo de fé também, todas as quarta-feiras, em várias situações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, eu passo a palavra para minha amada esposa para que ela possa finalizar esse programa em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, santo, santo, santo. Eu louvo a Deus mais um dia na presença dele, mais uma vez aqui. Quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, né, a Rádio Gael, e dizer que, por favor, irmãos, não deixem de entrar no nosso Instagram, Rádio Gael, _. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem justamente no Instagram da rádio. Não deixem, está lá os links tudinho. Não deixem de semear em terra fértil no nosso Pix, que é 82991437271. E sigam o nosso Instagram. Por favor, continuem a boa obra que Deus começou. Continue. Deus não precisa da minha oferta nem da sua. Deus não precisa. Mas Ele busca aqui os que são fiéis. E aquele que é fiel no pouco, ele vai ser honrado no muito. Que Deus abençoe vocês. Sejam enchidos da palavra. Muitas vezes, talvez vocês queiram uma palavra, às vezes, de conforto, como eu costumo falar. Mas não existe conforto maior do que saber que Deus está tratando com nós. Que Deus está tentando não, que Deus está nos corrigindo e nos resgatando.
Amém? Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém.